Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículo do 9 ao 13. Deus me deu essa palavra ontem e eu fiquei uma boa parte da noite meditando uma palavra abençoada, irmãos. Está com algum sonzinho no fundo, Simão. Se quiser tirar o retorno, pode tirar. 9, versículo 9. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Senhor meu Deus, eu venho, ó Pai, te louvar e te agradecer por mais essa manhã na tua presença, por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe aqui, não para ouvir a minha voz, mas sim a do Senhor, ó Pai. Que eu venha mesmo diminuir, que o Teu Espírito Santo venha ministrar através da minha vida nesta manhã, Deus. Abençoe as pessoas que estão em casa também, nos assistindo pelas redes sociais, ó Pai. Que o Senhor venha também ministrar, ó Deus, no coração de cada um. Toma também, ó Deus, aqueles que não tiveram forças para estarem aqui. Livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus? Diz a palavra de Deus que Jesus escolheu aqui mais um dos seus discípulos. E nós sabemos, como foi dito, que foi Mateus. A pergunta que eu faço para você nesta manhã: quem foi Mateus? Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Como eu digo, né, irmãos, o evangelho que eu mais gosto é o de Lucas, porque Lucas, como ele era um gentio como nós, ele olha e apresenta a vida das pessoas de forma diferente. Lucas, no capítulo 5, versículo 27, nos diz claramente: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, é o mesmo Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhes: segue-me. Amém? Publicando aqui, se você for estudar, e se você for estudar a história de Mateus, você vai ver que Mateus era um cobrador de impostos. E se você estudar o que os cobradores de impostos, o que os publicanos faziam naquela época, elas eram pessoas avarentas, desonestas, pessoas que extorquia principalmente aquele que tinha menos, porque ele pegava ali, né, o dinheiro, os tributos daquelas pessoas e levavam para os reis na época, ali na época para os romanos. E algo que eu trago para você nesta manhã, e eu meditei muito isso ontem: não existia ninguém naquela época pior do que esses cobradores de impostos. E se nós olharmos para outros textos bíblicos, nós vamos ver que Jesus tinha um amor e um carinho especial por eles. Os irmãos concordam ou não? Quem aqui lembra de outros dois cobradores de impostos que Jesus tinha um carinho especial? Zaqueu. Se você quiser abrir a sua Bíblia, não precisa abrir, mas no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 2, Jesus não somente demonstrou um grande amor pela vida de Zaqueu, mas demonstrou também a transformação na vida de Zaqueu, e toda a casa de Zaqueu foi salvo. Nós cremos nisso. Outro texto bíblico onde mostra um amor especial de Jesus por esse tipo de pessoas, né, que infelizmente naquela época eram pessoas ruins.
Lucas capítulo 18, versículo 12, onde a Bíblia também nos menciona isso. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, que é cobrador de imposto, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Então Jesus tinha um amor especial pelo pior tipo de pessoa naquela época, que eram os publicanos, os cobradores de impostos. E a pergunta que eu faço aqui: não é estranho Jesus escolher uma pessoa desta categoria ou nesta categoria para ser seu discípulo? Não é algo estranho? Por que não escolheu uma pessoa boa? Por que não escolheu uma pessoa, criada, nascida ali, às vezes num berço, um judeu ali, genuíno, que obedecia a palavra de Deus? Isso trouxe algo estranho no meu coração. E faço uma pergunta para vocês: vocês escolheriam para ser seu sócio, seu funcionário, seu amigo, ou um membro até da igreja, um obreiro, que fosse uma pessoa como um cobrador de imposto, como um publicano? Uma pessoa avarenta, uma pessoa desonesta, uma pessoa presunçosa, uma pessoa que extorque o pobre? Quem aqui escolheria alguém assim para ser seu sócio, seu amigo, para almoçar na sua casa, para abrir uma sociedade, para ser seu funcionário, ou para você trabalhar com ele? Quem aqui escolheria? Pergunta que eu faço para você. Aí eu trouxe 3 frases aqui, irmãos. Eu estou trazendo isso porque é uma reflexão que eu fiz, porque existem momentos nas nossas vidas que nós começamos a ficar muito seletivos. Achamos que somos tão especiais, estamos numa santidade tão elevada, que começamos não somente a estender a mão para o próximo, estender a mão contra o próximo, julgando, caluniando, mas começamos também a selecionar quem queremos que faz parte do nosso meio. E isso é um grande mal, principalmente dos crentes, não vou nem dizer dos evangélicos. Aí eu trouxe 3 frases aqui interessantes que Deus falou no meu coração. Gostamos do Mateus apóstolo, mas não gostamos do Mateus publicano. Concorda comigo ou não? O Mateus apóstolo, que escreveu o livro, esse é o Mateus. Esse é aquele que nós damos até o nome para os nossos filhos, alguns deles. Gostamos de Paulo apóstolo, mas não gostamos do Paulo perseguidor. Verdade ou não? Pastor Flávio, mas aí eu tenho algo para contradizer esta parte ou esta menção que o senhor está fazendo. Tanto Mateus quanto Paulo se converteram, automaticamente passaram a ser pessoas melhores. Mas eu lembrei de alguém lá no Velho Testamento, que isso até eu também julgo, e às vezes até você também julga. Gostamos de Davi, que derrubou o gigante, mas odiamos o Davi que adulterou, que matou Urias. É assim ou não é assim? E Davi depois ele não restaurou a vida dele novamente? Aí passamos novamente a gostar de Davi novamente. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: quem nós éramos quando Jesus nos escolheu? Quem você era? Você era uma pessoa boa? Você se escolhia para entrar na sua casa, para fazer parte da sua família, para ser seu genro, ou para ser sua nora, ou para ser seu sócio? Você escolheria quem você era lá atrás? E aí a pergunta vai ficar um pouco mais forte. Eu fiz essa pergunta para mim: quem nós somos hoje? Você hoje é uma pessoa realmente especial, que tem esse amor de Jesus? Você realmente é uma pessoa transformada? Eu faço essa pergunta para você.
Então, infelizmente, amados, gostamos de pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas que nos ajudam, pessoas que brilham na sociedade. Mas quando essas pessoas, cometem um erro ou infelizmente algo denigra a imagem delas, começamos a perseguir, começamos a caluniar, começamos a nos afastar, começamos até mesmo algumas pessoas até não querer ter mais relacionamento. E esse é o mal do ser humano, e esquecemos de usar de empatia, de entrarmos nessa situação e falarmos: não, peraí, eu era uma pessoa complicada, uma pessoa ruim, e se nós formos honestos com nós mesmos, ainda somos pessoas difíceis, ou não somos? Então selecionamos todo mundo e esquecemos que nós podemos não fazer parte dessa seleção. Quem nós somos hoje? Mateus capítulo 9, onde nós começamos o texto, vamos lá no versículo 11, para nós entendermos o que é ser cristão, para nós entendermos o que é um culto de Santa Ceia. Mateus capítulo 9, versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você está aqui nessa manhã, ou se você está nos assistindo via Facebook, porque nós não éramos justos. Pastor, eu sou justo, eu sou correto, eu tenho certeza absoluta. Se você fizer uma autoanálise, dentro dessa semana você praticou injustiça, nem que seja com o seu vizinho, ou com um membro da sua família, ou com qualquer pessoa que esteja com você. Nós somos injustos e pecadores a grande maioria do tempo, e é isso que nos faz precisarmos de Jesus. É isso que nos faz estarmos na casa de Deus e buscando a presença de Cristo em nossas vidas. Se nós precisamos de Jesus, por que nós queremos selecionar quem vai estar ou não na casa de Jesus? Por que nós queremos selecionar quem realmente vai estar ou não servindo a Jesus? Deus não faz acepção de pessoas. Eu nunca vi uma geração de crente, não vou dizer cristão, porque o seguidor de Jesus não faz, que faz tanta acepção de pessoas como a nossa geração de hoje. Nunca vi. Estende o dedo para tudo e para todos. Olha desde a roupa da pessoa e não sei, existem crentes que são até oniscientes, que conseguem enxergar o que está dentro do coração da pessoa, consegue analisar o que está dentro da vida da pessoa, e ele começa a julgar a pessoa, que fala: esse não serve, esse servia, esse não pode mais estar comigo, esse mudou, esse é uma pessoa diferente. Amado, Deus, o meu Criador, o seu Criador, não faz acepção de pessoas. Quem somos nós para fazermos? O apóstolo que eu sou fã, que é Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Não falou de religião, não falou de doutrina, não falou de nada. O apóstolo Pedro, o criador da nossa igreja, o criador da igreja católica, o criador de todas as igrejas, que Jesus o escolheu para começar a obra, ele olha para mim e para você nessa manhã e fala: Deus, o qual nós estamos dizendo que servimos, não faz acepção de pessoas. O que Deus se alegra, o que Deus regozija, acredito eu, e diz aqui a palavra, são aqueles que o temem, independente da nação. Existem pessoas que não são evangélicas, irmãos, e estão mais próximos de ir para o céu do que os evangélicos, porque quando conhecer a palavra e a palavra vos libertar por completo,
eu tenho certeza absoluta que tomarão a decisão certa. Um dia perguntaram para mim, falaram: pastor Flávio, só os evangélicos estão certos? Quem sou eu para ter coragem de falar isso? Eu até expliquei um dia para o irmão, eu disse: depois que eu li a Bíblia 5 vezes, eu vi que uma religião que mais se aproxima do que está escrito aqui são os evangélicos, que mais tenta buscar, o que mais vive. Mas nunca eu vou condenar outra religião, nunca eu vou condenar, né, um irmão da igreja católica, nunca, porque também tem esse livro aqui. Nós sabemos disso. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas? Nós fazemos. E o pior, além de algumas pessoas, né, que fazem acepção de pessoas, querem convencer outras pessoas que você também não serve, que você também não é uma pessoa honesta, que você também não é uma pessoa boa. Quem faz isso é o homem, Deus não faz isso. Vamos lá para Lucas novamente. Lucas capítulo 9, versículo 29. (9:49), 9:49, desculpe. E respondendo João disse: mestre, João, o discípulo do amor, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: o quê? Não o proibais, porque quem não é contra nós é. Imagine a situação. João, Marcelo. Imagine, Marcelo, João, o discípulo do amor, chegou para Jesus e falou: Jesus, tem umas pessoas ali que não é da Assembleia de Deus, que não é da Presbiteriana, que não é da Batista, não é da Igreja Católica, não é da Santificação e Paz, não é da Metodista, estão expulsando demônio. Eu vou lá e vou repreendê-lo. O que Jesus disse? Aquele que não é contra nós, é por nós. Quem faz a obra de transformação na vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Quem mede o que o homem faz nessa terra é Deus, não somos nós. E hoje nós estamos: esse não serve, aquele outro não tem como, aquele outro nós não podemos estar com ele. Quem somos nós para fazer isso? No livro de Mateus capítulo 23, versículo 13, eu vou ler rapidamente. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Existem pessoas que estão entrando na igreja, entrando para servir a Deus, e quem fecha as portas? Fecham as portas? Os crentes. Os crentes fazem isso. Eu fico feliz quando nós começamos a transmitir, né, os nossos cultos pelas redes sociais, que 90% das pessoas que eu analiso ali, que curtem, que compartilham, que assistem, não são crentes. Ah, pastor, como o senhor mede isso? Alguns me ligam, alguns me mandam mensagem, alguns comentam o que Deus está fazendo na vida deles através dessas mensagens. Então eu não posso de maneira nenhuma fechar as portas e falar: não, esse serve, esse não serve, esse é bom, não, esse é publicano, esse é ladrão, esse é adúltero. Não, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai libertar e transformar a pessoa é a palavra de Deus. Não é o cajado do pastor Flávio, não é a sua língua, não é o martelo que você está na mão, não é a sua mão estendendo os dedos, não. Quem transforma a vida da pessoa é Deus. Guarda isso aí no seu coração. O único que conhece o coração das pessoas é quem? Deus. Eu não sei o que passa no coração de ninguém aqui, e ninguém sabe o que passa no meu coração. Agora eu não sei hoje como existem pessoas que conseguem olhar para a gente, analisar a nossa fala, analisar alguns comportamentos esporádicos nossos e já escreve: o pastor Flávio é isso, aquilo. Olha, irmãos, onde conseguir esse dom que eu desconheço? O dom de entrar dentro do coração da pessoa, arrancar o coração, levar para uma máquina, né, fazer uma análise. Deve ser igual um software. Você pega lá e decodifica o coração da pessoa e fala: viu, o pastor Flávio, ele pensa assim, ele é maldoso, é algo assustador. E hoje os crentes estão dessa forma. Não existe cristão, não estou falando nem crente,
onisciente, que consegue ler a mente da pessoa. Isso é mentira, não existe. Quem examina o coração do homem, único e exclusivamente, é Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quem vai me recompensar? Quem vai te recompensar? Ou quem vai recompensar o publicano? Quem vai recompensar o Davi? É quem? Deus. Davi caiu, irmãos. Pastor, o que aconteceu com ele? Perdeu o filho. Um filho estuprou a irmã. O outro um matou o outro. Arrebentou. Mas nós não precisamos ajudar Deus a prejudicar a pessoa, porque Deus sabe o que a pessoa suporta. Nós não podemos ajudar Deus a sermos juízes dessa terra, nós não somos. Ponha isso no seu coração. O único que conhece o coração da pessoa é Deus. Em Atos capítulo 15, versículo 7. Atos 15, 7. Isso aqui eu acho muito interessante, esse texto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens e irmãos, bem saibais que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu o testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez o quê? Diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque temais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Eu imagino Pedro nessa situação, falando para os apóstolos. O Mateus publicano, o Mateus cobrador de imposto, o Mateus corrupto, poderia naquela época não ser amado pelas pessoas, mas era amado por Deus. Amém? E Deus sabia quem ele iria tornar. Deus sabe quem você pode tornar. Nós não temos essa vara de medir ninguém. Nós não temos essa máquina de autoanálise de ninguém. Pastor, mas eu não te suporto. Pastor, eu não gosto de você. Ore a Deus, porque se você não me suportar, não vamos nos encontrar no céu, porque eu vou para lá, irmão. Se você não suporta o irmão que está do seu lado, você não vai encontrar o irmão que vai para o céu, porque ele vai estar lá. Nós precisamos nos colocar no lugar da pessoa e entender o que as pessoas estão passando naquele momento. E da mesma forma que Deus nos ama, nós temos que tentar amar o próximo. Independente se ele nos serve, independente se ele é bom, independente se ele é alguém, né, que nos abençoa, que nos ajuda, porque lá na frente ele pode ser um Pedro, ele pode ser um Paulo, ele pode ser um Mateus transformado, ele pode ser Davi, o maior rei que já teve na história, ele pode ser muitas pessoas, mas para isso nós temos que deixar Deus trabalhar na vida deles. Amém? Se entendermos, até escrevi uma frase aqui, e praticarmos este ensinamento, a igreja vai crescer, o amor vai aumentar, e automaticamente vamos pela primeira vez dar ouvidos realmente à voz de Deus e à ordenança de Jesus. O que Jesus, qual foi a ordem que Jesus nos deu? Quem lembra? Ide por todo mundo, a quem? A todas. Ao bandido, à prostituta, ao ladrão, ao avarento, ao publicano, ao corrupto, ao que não é corrupto, ao bonzinho, ao mau. Apesar que quando Jesus chegou para o jovem, e o jovem falou que ele era bom, ele disse que bom é somente quem? O Pai que está no céu. Se nós voltarmos a entendermos realmente a palavra de Deus e obedecermos a ela, nós vamos executar o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu estou pregando o evangelho através ali do celular para pessoas que não são cristãs,
para pessoas às vezes que estão fazendo coisas que não agradam a Deus, mas são amadas por Deus. Prova disso, estão nos assistindo. Deus as escolheu para estar aqui conosco, participando de um culto de Santa Ceia, irmãos. E quem somos nós para falar, esse pode, esse não pode? Desliga aí, ô Simonal, olha quem está passando aí. Se entrou tal irmão, você tira a live. Não! O ide de Jesus e pregar o evangelho é a toda criatura. Não só quem nasceu no berço evangélico, mas também aquele que nasceu no berço onde a corrupção estava lastrada, mas também aquele que nasceu num berço onde o pai e a mãe eram assassinos, eram ladrões, e Deus também os ama. Você crê nisso ou não? Mateus capítulo 9, agora a parte mais linda desse texto que Deus me deu em Mateus. Jesus foi lá e escolheu quem? Um publicano, um pecador, uma das piores raças que tinha naquela época. Jesus tinha um propósito nisso ou não? Amém? Mateus 9, versículo 10. Olha o que aconteceu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, o que chegou? Irmão, meu olho é de lágrimas. Por Jesus escolher um pecador, escolher um publicano, escolher um corrupto. Quando Jesus almoçou com eles, quem que apareceu lá? Os publicanos, os pecadores, os corruptos, aqueles pelos quais Jesus veio. Ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos, ele veio para aqueles que realmente necessitam de uma transformação. Se nós ficarmos, fechando tudo, se nós ficarmos escolhendo, seja pastores, seja líderes, seja quem for, como que nós vamos alcançar essas pessoas? Eu lembro dos nossos acampamentos lá atrás. Quem lembra? Uma vez levamos mais de 30 crianças. As crianças ficaram até endemoniadas no acampamento. Todas crianças problemáticas. Ou não era assim? Hoje, daqui uns dias, vai ter um acampamento que nós vamos ter que fazer uma prova de santidade para ver quem vai no acampamento. Um teste de santidade. Ou não é assim? Então nós estamos perdendo o foco. Jesus e Deus não faz acepção de pessoas, não mede como nós medimos, pelo contrário. Vou contar um segredo aqui baixinho para ninguém nos escutar lá na internet. Se você está aqui, você era o pior de todos, irmãos. Eu brinquei um dia com o meu patrão, ele riu. Os evangélicos, que eu sou, sabe quem nós éramos? A curva do rio. Aquele que não deu certo num lugar, não deu certo no outro, aquele problemático, aquele complicado, aquele que dá trabalho, aquele que tinha depressão, aquele que tinha síndrome do pânico, aquele que traiu, aquele que roubou, aquele que a igreja chutou. Aí esses são o que Jesus pega, escolhe, transforma. E depois esse está limpinho, bonito, cheiroso, O que ele faz? Aqui não, só quero santo na nossa igreja, só ando com santo. Aí eu confesso, mas aí eu entendo porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aí eu entendo porque os últimos serão os primeiros. Aí eu entendo porque Jesus chegou para o ladrão da cruz e disse o que para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque se o ladrão da cruz fosse numa igreja, quem que ia aceitar ele? Ninguém. Ninguém. Então eu peço em nome de Jesus, eu creio que essa palavra que Deus me deu, Deus não falou somente comigo, mas também falou no seu coração. E para nós finalizarmos essa palavra, abre em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Vou ler até o versículo 5, amém? E o 4 eu vou enfatizar. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Vamos ler o versículo 4 juntos? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que Deus quer? Que todos se salvem, todos. Volto a dizer das nossas lives que fico feliz. Eu vejo outras lives, de outros pastores, amigos meus, a grande maioria dos que assistem, fico feliz também, são crentes cristãos. A nossa, a maioria das vezes são pessoas que não frequentam igrejas, às vezes. São pessoas que algumas nem têm religião. Mas a palavra do Senhor aqui nos diz claramente: Deus quer que todos os homens se salvem. Como que salvarão se nós não pregarmos? Como serão salvos, vou corrigir a frase, se nós não estivermos juntos com eles? Como serão salvos se nós julgarmos, tirarmos, separarmos? E conféssemos, tem crente hoje que é tão santo que se ele fosse amigo do inimigo, do demônio, ele mandava algumas pessoas lá para morar com ele, já que ele já selecionava. Ele já sabe separar o joio do trigo. E eu confesso, irmãos, todas as vezes que eu agia dessa forma, Deus permitia que algo ruim acontecesse na minha vida, para que eu pudesse voltar à estaca zero e saber que se eu estou aqui é pela graça e pelo amor de Deus. Se você está aqui hoje, nessa manhã, participando da Santa Ceia, não é porque você é melhor não, porque a graça de Deus te alcançou, porque a misericórdia de Deus te alcançou. Amém? Você crê nisso ou não? Vamos gostar do Mateus também, cobrador de imposto. Vamos gostar também do Paulo, que quando Estevão foi apedrejado, não sei, alguns falam que ele estava ali junto, ali que ele estava, mas que ele mandou, eu não sei quem mandou, mas vamos gostar também desse Paulo. Vamos gostar também de Davi, quando praticou o adultério, e olhar para Davi e saber que Davi espiritualmente estava enfermo, psicologicamente estava arrebentado e destruído, e pela graça de Deus, Deus transformou a vida de Davi. E Deus te ama, irmãos, por isso você está aqui. Você não está aqui porque é santo. Se você fosse santo, você já tinha sido arrebatado como Elias e como Enoque. Se você está aqui porque você é um pecador como eu. E se você é um pecador como eu, não tem o direito de estender o dedinho ali e falar: o pastor Flávio é do diabo. Não tem direito. Se nós estamos aqui é porque Deus nos ama. Amém? E Jesus entregou o sangue dele para ser derramado no meu, pela minha e pela sua vida. Não estamos aqui porque somos especiais. Acredito sim que quando estamos na presença de Deus, na graça de Deus, na direção de Deus, coisas especiais acontecem em nossas vidas. Isso eu acredito. Mas é pela graça e pelo temor e fidelidade, mas não é por merecimento. Amém? Temor não é merecimento, irmãos. Temor é acreditar e praticar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos que estão aí nas redes sociais.